Bem-vindos, bem-vindas. Olá, pessoal. Eu fiz questão de aparecer aqui nessa sessão para falar com vocês, em razão de ser a nossa sessão em espanhol. E desculpa, em espanhol, estou ficando cansado depois de 2 dias de evento. Nossa sessão em português. This is a session in Portuguese. We have simultaneous translation into English. So if you are an English speaker participant, attendee, feel free to go into the button called interpretation or translation, click on it, and you'll be able to hear our session in English. Voltando ao português, é um prazer estar aqui com vocês. Como eu ia dizendo, eu fiz questão de vir por dois motivos. Primeiro, é que essa é a sessão. A gente tem tradução para o português no evento inteiro, mas essa é a única sessão em português. Eu queria valorizar e agradecer ao Flávio pela disponibilidade dele de estar aqui compartilhando com vocês e com o mundo o conteúdo e o trabalho que a Fundação José Luiz Setúbal tem desenvolvido. E o segundo motivo é porque essa sessão vai apresentar dados sobre doação no Brasil e vai discutir a importância da gente estudar a doação e a generosidade. Eu tenho muito carinho por esse trabalho desenvolvido pelo Flávio, pela equipe da Fundação José Luiz Setúbal. Eu acompanho, eu apoio na medida do possível, então vai ser um prazer estar aqui com vocês. Mas essa é a minha única fala, o resto o Flávio vai liderar e vai deixar um bom tempo. Ele me disse, estava me dizendo que vai ter um bom tempo para debate. Boa sessão para todo mundo. Obrigado, Flávio. Um abraço para vocês. Primeiramente, eu que agradeço o convite, né? E queria, inicialmente, parabenizar, né, a iniciativa, né? Generosidade Sem Fronteiras, né? Eu acho fantástico, né, esse tipo de iniciativa. Tomara que tenhamos mais iniciativas como essa no futuro, né? E me apresentar rapidamente, né? Meu nome é Flávio Pinheiro, eu sou pesquisador principal do Instituto do Pense Social, um departamento do Instituto Pense, que pertence à Fundação José Luiz Setúbal, né? E coordeno um laboratório de comportamento pró-social. Nesse laboratório, nós desenvolvemos pesquisas, né, para compreender comportamento individual, né? E hoje eu vou falar para vocês, né, sobre tendências de doação no Brasil, né, com base em dados de um projeto nosso, chamado Retratos da Solidariedade, que é um survey nacional que nós fazemos, né? Já fizemos duas rodadas, né? E estamos nos preparando para a terceira agora no final do ano. E, para além disso, eu vou falar um pouco da importância da utilização de dados, de sistematização de dados, né? Sobre doação, né? Na verdade, eu vou iniciar com esse tema, né? Falando um pouco da importância, né? Depois entrando nos desafios. Em seguida, eu vou falar um pouquinho sobre o projeto e vou apresentar alguns dados, né? Eu coloquei como dados preliminares, né? Mas porque nós não ainda publicamos o relatório, mas são dados já consolidados, né? E vou abrir um espaço para a gente conversar depois sobre as informações, sobre o cenário de informação no Brasil, né? Sobre informação sobre doação, na verdade, porque dados é isso, são informações, né? Então vamos começar falando sobre a importância, né? Eu coloquei, todo mundo sabe da importância de ter informação para tomada de decisões, né? Eu acho que isso é uma questão talvez batida, né? O que eu coloco sobre importância aqui é mais baseada numa constatação, ou num diagnóstico do caso brasileiro, né? Nós sabemos muito pouco sobre como o brasileiro se comporta, né? Por que que eu falo que a gente sabe muito pouco, né? Porque pela falta de informação confiável sobre o comportamento do brasileiro. Quando eu falo do brasileiro, a gente pode pegar também informações sobre organizações brasileiras, organizações que doam, organizações que recebem, né? Tem muito pouca sistematização, né? A gente vê alguns relatórios, né? Mas muitos desses relatórios não são, a gente nem muitas vezes é difícil ter acesso aos dados, né, dos relatórios, né? Então, eu parto do princípio, da constatação de que as organizações conhecem
poucos seus próprios doadores, tá? E eu falo isso com um pouco de conhecimento da prática, apesar de não ser tá relativamente recente no setor, né? Não tenho 5 anos de trabalho com essa temática aqui, mas o laboratório que eu coordeno, por exemplo, nós temos iniciativas com grandes organizações de fazer survey com os doadores deles, né? É um processo de convencimento de lideranças, né? Para fazer esse tipo de iniciativa, né? E eu posso afirmar com bastante certeza que as organizações conhecem muito pouco seus próprios doadores, né? O terceiro setor produz pouco conhecimento sobre o campo, né? E a universidade também produz poucos estudos sobre o tema, né? É, Isso não significa falta de interesse, tá? O meu diagnóstico é a ausência de dado, né? Dado confiável para se trabalhar, né? Com com a temática, né? E quais são esses desafios, né? Quais são os desafios para se trabalhar com os dados de doação no Brasil, né? Antes de falar dos desafios, eu faço uma tipologia, né, das fontes de dados, né? E eu acho que os desafios mudam, eles são comuns, mas têm algumas particularidades a depender do tipo de dado, né? Então, a gente poderia trabalhar com que eu estou chamando de transacionais, né, que são dados das próprias organizações ou de plataformas, né? Em alguns países, a própria Given Tuesday, né, tem uma iniciativa como essa, né, de utilizar dados transacionais para gerar informação. No Brasil, nós estamos longe de ter, pelo menos, até onde eu saiba, longe de ter algo parecido com isso, tá? Dados administrativos, por exemplo, né? O que eu estou chamando de dados administrativos, né? São dados governamentais, né? No caso do Brasil, dados que poderiam ser obtidos por meio da Receita Federal, por exemplo, né? Em alguns países, esses dados são mais facilmente acessíveis. Aqui no Brasil, a gente tem alguns desafios que eu vou falar depois, né? O terceiro, a terceira categoria eu chamo de dados de quase censo. Por que eu estou chamando de quase censo? Né? Porque são pesquisas organizadas o levantamento de informação organizadas pelo próprio governo, né? Governo federal, né? E que alguns contêm dados de doação, né? Mais especificamente a POF, que é a Pesquisa de Orçamento Familiar no Brasil, né? Pouca gente no setor sabe, né? Mas a POF contém dados e o IBGE não divulga muito esses dados, né? É, é difícil de encontrar, mas agora começamos a trabalhar um pouco com esses dados, né? Com a rodada de 2018, né? O IBGE está em campo agora. Eles entrevistam, o de 18 foram 55 mil famílias entrevistadas, né? Então, são informações muito relevantes e muito interessantes, né? E depois dados de survey, né, que contém seus próprios desafios, né? Então, existe essa tipologia de dados, né, como eu falei, né, eles são complementares, na verdade, ou poderiam ser complementares, né, porque quando a gente está usando dado administrativo, a gente tem bastante certeza, né, sobre volume, né, o tipo de organização que está recebendo, né, mas muitas vezes a gente não tem informação relacionada ao sujeito, ao indivíduo que está doando. O dado transacional, a gente tem muita informação, obviamente, tanto do indivíduo quanto da organização, mas pode haver limitação em relação à representatividade, né? No quase, que eu estou chamando de quase censo, nós temos, como é uma pesquisa organizada por governo, a gente tem limitação do tipo de pergunta, inclusive, né? Então, ele é bastante limitado. Os dados de survey, a gente tem grandes vantagens para se conhecer ou tentar entender atitudes e preferências, mas a gente está observando o comportamento, tá? Dado transacional administrativo, sim, a gente está olhando comportamento, o que o sujeito fez, se ele pagou ou não pagou, se ele doou ou não doou, né? O dado de survey, não, a gente, tá, a gente confia em um relato, né? Então, obviamente, são dimensões diferentes, né? E contém limitações,
né? Então, eu falo dos desafios aqui, né? É, o primeiro desafio que eu coloquei como obtenção, né? E obtenção significa, né? Colocar aqui geração, talvez também, né? Autorização e acesso, né? Os dados transacionais são dados particulares, privados, né? Então, obviamente, existe uma dificuldade de acessar, né? Apesar de iniciativas aqui no Brasil, né? De algumas organizações de tentarem compartilhar dados, né? O que seria muito interessante para benchmark do setor, né? Isso é uma possibilidade, mas é difícil de acessar, né? E dados de organizações e dados administrativos também, né? São difíceis de acessar, né? Principalmente por questão de sigilo individual, né? A Receita Federal ela disponibiliza alguns tipos de informação, né? Por exemplo, mas sempre muito agregado, né? Hoje em dia a gente começou a trabalhar, estamos lutando para tentar acessar alguns tipos de dados da Receita Federal e parece que vai dar certo, né? Estamos muito animados com isso, né? Mas ainda falta um longo caminho para consolidar e para fazer relatório, para fazer análise e repassar e publicizar essa informação, não só a informação consolidada, mas também os dados, né? Os dados para as pessoas escreverem e pesquisarem sobre o assunto, tá? O segundo tem a ver com custo, né? Quando a gente está falando desses primeiros três, transacional, administrativo e o que eu chamei de quase senso, né? Existe um custo de organização e processamento, né? Por exemplo, para trabalhar com dado transacional, né? É necessário, a gente está falando de muitas transações, de várias organizações, né? Então existe todo um processamento, um custo de pessoal, para organizar e disponibilizar, né? Por outro lado, né, o número 4 que é o dado de survey, né, de pesquisa de opinião, existe o custo de geração do dado, que a gente está gerando a informação. Então, a gente vai a campo, então tem que contratar uma empresa, né, para ir a campo. O Brasil é um país grande, né, porque se for uma pesquisa representativa, isso implica num custo relativamente alto, né? Então, a gente está vendo que, do ponto de vista de obtenção, né, os desafios são distintos, né, quando a gente fala, a depender do tipo de dado, tá? E eu coloquei também o segundo desafio que está relacionado com o consumo, né? E que esse consumo gera demanda, né? E o que eu falo, falando de consumo é das pessoas terem consciência, né, da importância do uso de dados, né? E quando eu falo de consumo, o principal desafio é capital humano, né? E esse capital humano está relacionado com lideranças, basicamente, né? E lideranças do terceiro setor muitas vezes têm dificuldade, né, de reconhecer a importância desse tipo de, enfim, tem dificuldade de dar importância para esse tipo de iniciativa, né? Por mais que se fale muito em dados, big data e informação com base em evidência, tomada de decisão com base em evidência, né? Uma coisa é se falar, outra coisa é a prática, né? E, e muitas vezes, e às vezes não é a falta de apoio a iniciativas, muitas vezes não pode não ocorrer por má fé, na verdade, ou falta de. É uma questão de saber da importância, entender o que é bom e o que é ruim, separar o joio do trigo. Então, assim, tem uma questão de capital humano envolvido aqui, né? Então, quando a gente olha no Brasil, o que que a gente tem hoje em dia? Nós não temos acesso a dados transacionais, nós não temos acesso a dados administrativos, de novo, disponibilizados, organizados, sistematizados para o público. Os dados de quase survey também, de quase censo também não. O que nós temos hoje em dia são dados de pesquisa de opinião, né? E hoje eu vou falar um pouco sobre os dados de pesquisa de opinião pública, os dados de survey que nós fazemos aqui na Fundação, né? No Instituto Pense, no Pense Social, tá? Então, obviamente, as pesquisas são instrumentos que consideramos eficientes para avaliar atitudes e preferências de doadores, né?
eu não estou diminuindo, quando eu falo de ter aqueles outros dados, eu não estou diminuindo. Na verdade, nós entendemos que é muito importante, tá? Por que que ela é importante, tá? Porque por meio de uma pesquisa a gente vai entender perfil sociodemográfico do tipo de doador, quem vai doar, né? Para quem ele vai doar, para que tipo de causa ele está doando, qual o perfil da organização que está recebendo, em termos de tamanho, enfim, como ele está doando, né? Então, formas de pagamento, a periodicidade, né? Como ele se relaciona com a própria organização, né? Com a ONG, é, então, indicadores de confiança, entender engajamento, né? Obviamente, tudo isso é muito importante, a gente consegue capturar isso em surveys, né? Iniciativas de survey. Contudo, a gente não pode deixar de considerar, né? E eu falo isso sendo uma pessoa que coordena um projeto de survey, né? Entendendo as limitações, na verdade, né? E a principal limitação aqui diz respeito ao fato de que nós não estamos capturando o comportamento em si. Nós estamos capturando no dado de survey um relato de comportamento, tá? Então, esse relato, a própria atividade de survey, o processo de capturar, de gerar essa informação, ele tem problemas e desafios, que é uma outra questão, ao longo de toda a cadeia, né? Desde do desenho do questionário até o desenho da amostra, até a, a pessoa, o entrevistador, o respondente, as checagens de consistência, as análises. Então, toda nessa cadeia de produção da informação vai gerar, a gente vai encontrar problemas e dificuldades, né? Obviamente, a gente tenta sempre minimizar erros aí, né? Mas eles vão estar sempre presentes, tá? Os vieses, como a gente está falando de opinião, né? De relato, os vieses também vão sempre estar presentes. Então, nós temos trabalhos aqui, por exemplo, né? Um trabalho que ainda não foi publicado, mas com base em dados de 23 no Brasil, é que a gente encontra um viés de desejabilidade social, ou social desirability bias, né? A gente consegue mensurar mais ou menos um percentual da população que acaba falando que doa, mas que não doa, na verdade. Né? Isso não é um tema aqui da apresentação, na verdade, mas a gente conseguiu capturar isso. Né? E existe pesquisa, bastante pesquisa sobre isso. Né? Também tem vieses de lembrança, né? Viés de recordação. Né? Então, a pessoa muitas vezes tem dificuldade de se recordar, né? É, por exemplo, de informação sobre o valor doado, enfim. O que é muito comum com esse tipo de survey, né? De iniciativa. E os erros de mensuração, como eu já falei aqui. Tá? De novo, é, obviamente eu estou só focando em limitações aqui, mas nós acreditamos na técnica, nós achamos super importante, super relevante, mas eu acho que no Brasil nós precisamos de ter dados complementares, né? Eu acho que vai ser fundamental, né? E vai ser muito importante que nós começarmos a cruzar esses dados, né? E depender menos do survey para estimar, por exemplo, o número de doadores no Brasil, o valor doado, ou quanto se aloca em alguma causa, né? E focar mais no survey para entender, né, preferências, tendências, né? Mas por enquanto a gente não tem esses dados complementares, né? Então, eu vou falar das tendências, né? Mencionei aqui, com base nesse projeto, né? Que eu chamo de um projeto guarda-chuva do laboratório que eu coordeno, né? Que é o Laboratório de Comportamento Pró-Social. Esse projeto se chama Retrato da Solidariedade e Comportamento Pró-Social no Brasil, tá? Aqui é a capa do relatório de 23, né? Como eu falei ainda, nós não lançamos 24, né? E no QR Code abaixo vocês podem acessar o repositório, né? É, esse OSF, aqui significa repositório, né? Que é o repositório significa que vocês vão ter acesso à parte da base de dados, a maior parte da base de dados, né? A guias para utilização em português e inglês, tá? A guia para utilização da base em português e inglês, né?
anexo metodológico e tudo mais, tá? E no outro QR Code é a versão do relatório, né, da primeira rodada que fizemos, tá? Então, o Retrato da Solidariedade, ela é uma pesquisa de opinião pública nacional, né, para examinar como o brasileiro ajuda o próximo, tá? E o comportamento pró-social que a gente está falando aqui são ações voluntárias para gerar o bem-estar, né? Então, atos de compartilhar, doar e se voluntariar, basicamente. E essa pesquisa ela tem uma característica que ela vai um pouco além de focar tão somente em doação de recursos financeiros para organizações, para ONGs, né, organizações sociais, né? Nós também focamos em doação de bens, voluntariado, mas também em doação de material biológico, como doação de sangue, doação de medula óssea, doação de órgãos e tecidos, né? Aqui eu vou falar um pouco da tendência de doação de recursos financeiros, doação monetária para organizações sociais, tá? Mas essa iniciativa ela vai um pouco além, tá? Por mais que a doação de recursos seja uma parte fundamental e central, tá? E o que que essa pesquisa inova, né? Ela é a primeira pesquisa no Brasil, a única, na verdade, né, que faz entrevista domiciliar, né, entrevista face to face, né, um, e presencial, né. Então, ela é a primeira pesquisa nacional feita de maneira sistemática, domiciliar, né. Nós entrevistamos, em média, 2.500 pessoas, né, em todo o território nacional, né. A parte de campo da pesquisa é feita pela empresa Quest, uma empresa de renome nacional, né? Mas o desenho da pesquisa, questionário, análise de dados, tudo é feito internamente, né? Pelo laboratório. Tá? Então, a primeira questão que nós entendemos ser muito importante é entrevista domiciliar presencial. Tá? Isso porque, obviamente, hoje em dia se faz muita pesquisa online, se faz muita pesquisa por telefone, tá? Mas as evidências são muitas e recentes, inclusive, né, mas são muitas, né, que em países com perfil como o Brasil, né, pesquisa por telefone ou pesquisa online, mas também pesquisa por telefone, geram muitos vieses, mas muito vieses, né? Então, e, obviamente são mais baratas, fazer uma pesquisa online e por telefone também, bem mais barato, tá? Mas a precisão de uma pesquisa com esse desenho é muito maior, tá? O desenho da pesquisa também traz particularidades, tá? E uma delas diz respeito, e que eu chamo aqui como, coloco nesse segundo item de inovação que nós trazemos, é sobre que a gente chama de amostra extra oversample, né? De pessoas com renda mais alta, tá? Isso por quê? Tá? Surveys, tá? Geralmente eles subrepresentam categorias de classe de renda mais alta, porque isso especialmente no Brasil, mas em qualquer país, né? Porque esse grupo é menor, né? Então, se tivermos um survey com 2.000 pessoas ou próximo disso, tá? Esse grupo de 20 salários mínimos ou mais, né? No Brasil, ele seria um grupo de talvez entre 7% da população, né? Ou menos um pouco, na verdade. Eu estou me esquecendo do número aqui de cabeça. Mas, obviamente, é pequeno. Então, dentro de um survey, muitas vezes, ele tem um grupo de 15 pessoas dentro de um survey. Então, a gente não tem capacidade, poder estatístico para analisar o tipo de informação gerado, tá? Então, esses oversamples, que acabam também gerando um custo mais alto para a pesquisa, e, obviamente, um desafio para acessar essas pessoas, aí que a gente não está falando de super ricos, não, tá? Que é um outro desafio, mas a gente está falando de pessoas de uma categoria de renda mais alta, tá? Então, nós fazemos um oversample, né, com esse grupo, e assim a gente garante, né, ou reduz a subrepresentação dessa população, tá? Assim como em dados administrativos, que muitas vezes acontece, a gente subrepresenta
categorias mais baixas. Né? Pessoas que, por exemplo, se a gente for usar dados de Receita Federal, né? Que não é o caso, a gente não consegue acesso, mas a gente não consegue saber quem, se a pessoa não declarar, ela está fora dali. Então, você subrepresenta categorias de baixa renda, tá? Um outro ponto, né, tem a ver com os temas, tá? Então, nós, nós trazemos temas que são um pouco, enfim, pouco tradicionais, muitas vezes, quando se fala de comportamento de doador, né, ou generosidade, né, que são temas por exemplo, os temas de material biológico, né, e também indicadores, outros indicadores, né. Em quarto lugar, a recorrência, né, uma recorrência anual, né. Nós entendemos que é importante ter essa perspectiva anual. Nosso objetivo é ter uma grande série histórica sobre o assunto, tá? E por último, mas não menos importante, muito pelo contrário, tá? Tem a questão da transparência, tá? Como eu falei para vocês, né? Nesse QR Code, vocês podem acessar o repositório, tá? Nesse repositório, vocês vão ter acesso aos dados, né? Porque esse projeto não é simplesmente para a geração de informação compilada. Obviamente que nós queremos gerar benchmark para o terceiro setor, né? Para organizações do terceiro setor, mas também nós queremos que gerar, incentivar pesquisas na área. Então, nós abrimos nossos dados, né? Nós queremos que as pessoas cruzem nossos dados. Então, nós deixamos tudo aberto e documentado, né? Para a comunidade acadêmica, né? Nacional e internacional, né? Por isso que a gente deixa em inglês também, tá? E agora aqui eu vou passar rapidamente sobre alguns que eu estou chamando de grandes números. De novo, eu coloquei resultados preliminares aqui, porque o relatório não foi publicado, mas esses números já estão consolidados, tá? E logo em seguida eu vou abrir para uma conversa com vocês sobre, enfim, os temas diversos aqui, tá? Esse primeiro gráfico diz respeito à doação para o terceiro setor, né? Para organizações, né? Então, aqui a gente já tem os dados consolidados de 23 e 24, tá? O que a gente está vendo aqui são doações para organizações, né? Então, a gente está vendo bens, são de bens, dinheiro e voluntariado, tá? A gente não vê, não constata a alteração no número de doadores, tá? Número de doadores de bens, pessoas que declararam terem doado bens para organizações. Voluntariado é uma variação muito pequena, tá? Muitíssimo pequena, mas sim, houve uma variação, houve um aumento, houve uma redução, na verdade, né? Isso chama a nossa atenção. E houve uma variação no número de doadores de dinheiro, tá? E essa variação foi de 18,5 pontos percentuais, mas se a gente for olhar, a gente tem um crescimento de 18,5%, tá? De 23 para 24, tá? Esse é um número, uma fotografia bastante ampla, né? Sobre a comparação dos anos, né? E um dado importante, quando a gente vai olhar só para os doadores, tá? E aqui, eu peço desculpas aqui, o número de respondentes no gráfico, ele não está levando em consideração 23, tá? O número de 23 é um pouco menor que esse aqui, de 841 respondentes, né? É um pouco menor, tá? Mas tem dados de 23, 24 ali. O que esse gráfico está mostrando aqui, né? É, o tipo, doadores por tipo de contribuição, né? A gente fez uma classificação de recorrente e pontual, tá? O que a gente está vendo de 23 para 24 foi uma redução dos doadores recorrentes, tá? Então, se em 23, né, 38% dos doadores se diziam doadores recorrentes, significa o quê? Doadores ah, que mantêm uma relação com a organização, né, doam de maneira regular, né, especialmente mensal, né, por meio, geralmente, de cartões de crédito ou boleto bancário, ou, enfim. Então, foi 38%. E 24,
24%, tá? A gente, é difícil entender, né, qual seria o motivo da queda de recorrência, né? Talvez o momento econômico, especialmente final de 24, né? A gente tem, e por momento econômico, a gente também tem informação sobre baixa confiança a gente não está falando que consumidor é doador, mas é interessante olhar índices de confiança de consumidor, né? Porque isso pode ser uma proxy para tentar entender o comportamento do doador, né? Gasto, né? Então a gente tem uma queda de intenção de consumo, índice de confiança do consumidor também estava em uma tendência de queda ao longo do ano de 24, depois começou a subir, mas isso pode ser uma explicação, né? Dessa redução, né? Quando a gente vai olhar é, valores doados, e aqui é um outro lado da fotografia, que a gente estava olhando o número de doadores, tá? O que a gente está vendo aqui, né, é que não houve uma redução, tá? Se a gente pegar valor, tá? Houve uma redução dos recorrentes, mas não houve uma redução considerável, né? O que houve, na verdade, é um aumento considerável do número de doações pontuais, tá? E aqui é uma informação que a gente não tinha colocado, não tinha publicado em 23, estamos publicando agora em 24, né? Que é uma tentativa de estimar o valor doado por meio do dado de survey, né? Isso existe um desafio gigantesco aqui, e a gente coloca muitos asteriscos nesse ponto, porque é um processo que é cercado por muita incerteza aqui, mas a gente segue as melhores práticas, né? E estimamos, né, que em 24 se doou em torno de 0,20 do PIB, né, em um valor de 23,6 bi, né, de reais, enquanto que em 23 foi 0,16, né, 16, quase 17 bi, né. Então, um aumento em relação à variação do PIB de 25%, tá? Voltando para o gráfico aqui, não sei se vocês conseguem ver o meu cursor. O que a gente está vendo é que em 23 era, em termos de valores, tá? Era relativamente próximo, quase igual, enquanto que em 24 houve um aumento dos pontuais, tá? Isso pode ser um resultado de um evento que eu não falei ainda, que marcou a área, né, o setor em 24, que foram as enchentes do Rio Grande do Sul, né? Foi uma tragédia nacional, foi uma tragédia regional e nacional, de repercussões nacionais, e que houve muita demanda por doação em todo tipo de mídia, né? E esse tipo de demanda acaba gerando, né? Tem resultado, obviamente, né? Então isso pode ter impactado, né? Então o que a gente está vendo aqui também, né? É que a gente vê um aumento de doadores, a gente falou de aumento de valor, né? Então retomando o dado anterior, né? Que é de aumento de número de doadores, né? E também a gente detectou um aumento do valor médio. Quando está falando de valor médio aqui com asterisco, é o ticket médio, só que a gente usa mediana, tá? Só para deixar claro aqui. A gente usa mediana para uma questão de tirar outlier e tal. Então a gente teve um aumento de 15% desse valor médio, tá? Uma curiosidade é que esse aumento foi mais significativo, mais expressivo em classes de renda mais baixa, tá? Se comparado com classes de renda mais alta. E aqui eu vou passar para doações do Rio Grande do Sul, que eu falei agora, tá? Aqui é o mesmo gráfico, o gráfico aqui desse slide, tá? Ele traz informação enfim, replica o gráfico anterior, né? Que é o dado nacional, e as barras as colunas ou barras em azul, tá escuro, eles são doações para o Rio Grande do Sul. Então, os 48%, 8% foram para o Rio Grande do Sul, 32%, 11% para o Rio Grande do Sul em dinheiro. Voluntariado, a mesma coisa, tá? E com base no nosso questionário, foi possível também, tá, estimar o impacto das doações no Rio Grande do Sul, das enchentes,
né, sobre o número de doadores, né? O número de doadores que é categorizado pelo tipo de doação que é feito, né? Bens, dinheiro ou voluntariado. Tá? Como que a gente fez isso? Tá? A partir do momento que a gente perguntou, né, se a pessoa já tinha doado, ela vai lá e relata em cada área quanto que ela doou, se ela doou e quanto, tá? Em uma parte do questionário a gente retoma essa questão e pergunta se ela doou recursos para o Rio Grande do Sul, né? E perguntando também dessas três recursos, né? Tempo também, dinheiro ou bens, tá? E depois a gente pergunta se foi a primeira vez, tá? Então, a partir dessa questão de primeira vez, a gente consegue estimar esse impacto. Então, o impacto em termos de bens foi relativamente alto, foi alto, né? De 8,3. Voluntariado foi baixo, de dinheiro, né? De recursos monetários, né? Foi de quase 4%, tá? Então, esse é um dado interessante, tá? E pode explicar, né, aquela variação, né, detectada anteriormente entre um ano e outro, tá? E aqui a doação, alocação por causas, né? Aqui eu não vou pegando, a gente não está pegando os valores doados, e eu adianto para vocês aqui que tem pouca variação em relação aos valores, né? Mas o número de doadores, percentual de doadores por causa, tá? A gente tem 7 causas, né, que nós classificamos, e a causa religiosa, que obviamente não entra naquele percentual no agregado, mas eu coloquei aqui para comparação. Causas religiosas significa dízimo, qualquer recurso, dízimo em para algumas, para algumas crenças, mas qualquer contribuição que esteja diretamente associado à prática religiosa, tá? Então a gente tem um predomínio, né, em relação a causas emergenciais, tá? Como combate à fome, assistência, saúde, tá? E, e uma baixa alocação, que nos chamou a atenção, tá? Em relação a alguns, alguns temas ou causas que são consideradas mais estruturantes, né? Como educação, né? Meio ambiente também a gente percebe um número mais baixo, tá? Isso pode estar associado, né? E a gente discute sobre isso aqui, por que a gente está olhando o lado da oferta aqui, né? Mas a gente tem que olhar o lado da demanda também. Então, algumas organizações, elas demandam recursos, têm recursos de governos, né? Tanto o governo nacional como o governo de fora. Então, assim, isso pode, ou de empresas, tá? Então, a demanda feita para o indivíduo talvez seja menor, né? E as causas emergenciais acabam prevalecendo, né? Outro dado interessante diz respeito ao perfil das organizações que recebem, né? De acordo com a atuação, mas essa atuação, ela dá uma dimensão do tamanho da própria organização, né? Porque essa pergunta aqui tem a ver com local de atuação. Se a organização atua localmente, na cidade ou bairro, nacionalmente, no estado e em outros estados, e no Brasil, internacional no Brasil e em outros países, tá? O que a gente percebe aqui que a grande maioria das doações são direcionadas para organizações com atuação local, tá? Com atuação local, né? Isso significa bairro ou cidade, tá? Obviamente não, isso inclui hospitais, grandes hospitais, mas também pequenas organizações, né? E, e esse está, obviamente, associado é consistente com os achados relacionados a causas, tá? E, ao mesmo tempo, eu não trouxe esse dado aqui para mostrar para vocês, mas com forma de pagamento, por exemplo, a gente vê que uma questão muito importante discutida no setor hoje em dia é a emergência do Pix, né? Que é uma forma de pagamento bastante eficiente no Brasil, né? E, e que, enfim, é rápida, é prática e as pessoas têm usado com muito mais frequência, né? Mas o dinheiro espécie ainda prevalece, né?
Isso dá uma, para nós, isso é uma informação importante sobre o perfil das organizações que estão recebendo, né? Então, muitas vezes organizações, talvez informais, algumas delas, menores, tá? E por fim aqui, e eu abro para perguntas e para o debate, né? A gente tem um dado sobre proporção da renda, né? Quanto que o brasileiro doa em proporção. Aqui é só de doadores, tá? A gente está olhando só para doadores e doadores que revelaram a quantia que doaram, né? Em 23 e 24, né? A gente pega, obviamente, uma tendência de pessoas com renda mais baixa, né? De doarem mais em relação à sua renda, né? Porque, de novo, obviamente, quem tem mais recurso doa mais em quantidade, doa mais em frequência. A gente tem achado sobre isso, né? Não é só uma questão no Brasil, mas mundo afora, tá? Mas em relação à proporção da renda, tá? É interessante de olhar, né? E também, né, a pessoas com renda mais baixa tendem a doar um pouco mais em relação à sua própria renda. Mas para organizações é um tipo de dado interessante, né? Porque tem a ver com a demanda também, né? Então, tem uma questão aqui de tentar, né, customizar, né? Campanhas, entender perfis de quem você está demandando, né? Entender o que você pode demandar, né? Então, é super interessante olhar para esse tipo de informação aqui. Então, gostaria de agradecer, né, pela oportunidade de falar do projeto, né, e discutir esse tema que é tão interessante para todos nós, tá? E, e vou abrir para o debate, para uma conversa, tá bom? Oi, Flávio, boa tarde. Olá, Gabriela, tudo bem? Tudo bem, e você? Tudo Flávio, ótimo. obrigada aí pelos seus insights, assim, foi muito legal ouvir esse relatório e foi muito legal porque, assim, isso está bem alinhado com o que a gente tem vivido. Eu sou aqui da CD de São Paulo e a gente tem visto esse movimento mesmo, assim, da doação pontual. Por mais que a gente tenha muitos esforços para tentar a recorrência desse doador, a gente tem essa dificuldade. E nos meus indicadores aqui, a gente está desde 2023 vendo muito assim uma proporção de 80% doador pontual e 20% doador recorrente, né? E embora a gente pegue esse lead para trabalhar de outras maneiras, enfim, com a nossa régua de relacionamento, mas a gente vê muito essa dificuldade aqui no nosso dia a dia. E eu gostei muito de ver os dados aqui do Rio Grande do Sul, porque o ano passado a gente foi bem impactado aqui nas doações por conta disso, e a gente entende, lógico, que é uma emergência, né, uma catástrofe, todo mundo se mobiliza, mas a gente viu bastante isso, e eu queria só contribuir também, que assim, que você falou do Pix, para a gente aqui o Pix tem sido realmente uma revolução, e a gente tem se empenhado muito para já fazer a questão do Pix recorrente aqui nas nossas frentes Sim, de sim, doação, porque, enfim, a gente vê muito isso. A gente viu uma mudança bem significativa de 2023, 24 para 2025, a questão do Pix, né, mesmo que seja na doação pontual, assim, bem significativa e a gente vê realmente que é ali que está a questão nossa de investimento, né. Por isso que a gente está trabalhando bastante muito nessa questão do Pix recorrente, mas foi muito bom te ouvir, viu? Gostei muito e vou mergulhar depois aqui no relatório para aprender mais. ah, obrigado, muito obrigado. Sabe? Realmente essa questão a gente conversa também com pessoas do setor, óbvio, né? E essa questão da queda de recorrência tem marcado, né? E é um desafio, né? Manter. E muitos veem também o Pix como uma forma de um desafio para manter recorrência também, né? Por mais que tenha o Pix recorrente, né? Então vai ser um desafio para organizações conseguirem manter esse vínculo, né? Mas eu acho que existem caminhos para isso, né? Existem, enfim, vocês entendem melhor do que eu, na verdade. Sim. E o impacto do Rio Grande do Sul também é interessante, né? A questão é saber até que ponto, qual que é o perfil do doador. E a gente tendo mais informação, né? Esse é o desafio, né? A gente tem no Brasil, a gente tem que ter mais informação consolidada sobre isso, ter série histórica sobre isso, porque foi um evento que ocorreu, um grande evento que ocorreu, tá? Obviamente com um impacto, enfim, os números são uma magnitude incrível, assim, obviamente negativos, né? Mas
em termos de custo, mortes, né? Mas a gente tem eventos, né, que marcam e podem afetar o setor também, que são eventos regionais. A gente teve o evento Tragédia do Litoral Norte aqui, né? Será que isso afeta algumas organizações de algumas áreas, né? A pessoa deixa de doar para um para doar para outro, né? Eu acho que a gente tendo dados, tendo informação, tendo sistematização, a gente consegue oferecer para o setor, né? E é para, enfim, para a comunidade, para o público, né? Informação sobre isso, né? Até que ponto esses eventos eles vão afetar, né? Eles vão afetar o doador. Agora, qual tipo de doador que vai ser afetado, quando vai ser afetado e outras questões também, né? Enfim, estou pegando um evento, mas a gente tem questões econômicas também, né? A gente teve a pandemia, né? Mas, enfim, questões econômicas também, né? Variação de desemprego, inflação, né? Isso afeta ou não afeta? A gente não sabe, a gente não sabe. Então, estamos aqui para tentar, no futuro próximo, ter esse tipo de informação e passar e compartilhar, né? Se eu puder só fazer mais um ponto aqui, a questão do Pix, que eu acabei não falando na minha primeira Sim, fala, a gente tem aqui o Teleton, né, que é aquele programa de televisão que a gente faz aquela maratona televisiva no SBT, enfim, que tem arrecadação, e um ponto importante que a gente tem visto nos últimos tempos, que o Pix, ele tomou realmente, assim, uma proporção tão grande para esse evento específico, que esse ano de 2025 a gente está desativando o site de doação do Teleton, e a gente vai focar principalmente no Pix e no 0500. Então, porque não estava se pagando, o que a gente gastava com o site, né, e com sim. toda a manutenção que está por trás disso, não estava valendo a pena, embora a gente perca o lead, porque o Pix não tem essa possibilidade. Uga, eu dou no cartão. Não, mas você vai doar aqui, JP, não foge não. E aí, mas assim, do Teleton a gente acabou optando por isso esse ano. Então, assim, Então, tem até esse desafio que então, como lidar com isso, né? Como lidar com, né? eu acho que são os novos tempos, né? Estamos aqui vivendo É, essa mudança. é, não tem como brigar com ele. A Ana perguntou aqui no chat, né, sobre como se chega ao valor médio, né? Na verdade, o valor, eu falei valor mediano, né? A gente tem o tamanho da amostra, a gente só calcula a mediana daquela dentro da população de doadores, né? A gente fala o valor, o ticket, quando está calculando o ticket médio, tá? Para a estimação do PIB, aí já é mais complexo. A gente faz uma estimação sobre cada categoria, a gente usa 10 categorias de renda, então a gente tira, né, a mediana, agora não sei se para isso a gente está usando, não, a média, desculpa, a média, né, de cada categoria, e depois a gente faz ainda um controle usando uma técnica que chama winsorization, né, e para retirar outlier ali. Então, isso é uma estimação um pouco mais complexa, tá? Flávio, desculpa o portunhol, é? Não, por Eh, favor. então, o que você está fazendo é tá extrapolando a média da amostra para toda a população do Brasil. Isso aí? A gente tá, na verdade, a gente está falando só do doador, né? A gente não está levando, a gente não está levando em conta, obviamente, para quando a gente está falando da estimação do PIB, obviamente que a gente está levando em conta o não doador, tá? Mas quando está falando do ticket médio, a gente está falando, estou usando o termo ticket médio aqui, mas do valor médio doado, a gente está falando só da amostra de doadores, tá? Tá. Que eu acho que eu fiquei um pouco confusa, porque você falou que o valor total, acho que tinha crescido para 15 bi, certo? Passou para 20. A gente está falando da estima. Tá, beleza. A gente está falando E da então aí eu estima. não conseguia seguir como você chegou ao 15 bi e depois a amostra de 2.500 pessoas, entendeu? Então, por isso, aí fica com a pergunta como você chegou, não, Não, ao não, valor médio. perfeito. O que você estava falando, na verdade, era sobre a sua pergunta é sobre o valor total doado em relação ao PIB, né? Isso. Tá. Então, é o que eu falei. A gente, na verdade, a gente vai. E como eu disse, tá, Ana? A gente entende das limitações de fazer isso com base em dados de survey, tá? Mas, inclusive, a gente usa uma metodologia que é utilizada em alguns projetos semelhantes com o nosso, né? Como, por exemplo, o Given in the Netherlands, né?
Então, nós temos, né, 10 categorias de renda, por exemplo, tá? Nós pegamos o valor médio dentro de cada categoria, né? De toda a população dentro daquela categoria, nós estimamos o valor médio dentro de cada categoria de renda, depois nós extrapolamos isso, tá? Mas dentro dessa categoria de renda, nós também usamos essa técnica de winsorização, né? Sendo bem conservadora, 95% ainda, que a gente tira os outliers, né? Para reduzir o valor, né? Para reduzir essa média, né? Dentro de cada categoria de renda. Então, da categoria de 1 a 2 salários mínimos, vai ter uma média. De 2 a 3, enfim, dentro das 10 categorias que eu não vou saber de cabeça agora, as 10 categorias, tá? E aí a gente vai estimar esse valor com a mensurização e depois a gente extrapola para a população, tá? Tá, perfeito. Obrigada. Sabendo, sim, sabendo que é limitado, tá? Sim, sim. Mas é uma referência, acho uma referência boa. A gente está seguindo protocolos que são aplicados mundo afora, né? Perfeito. Obrigada. Eu que agradeço. Oi, Flávio, eu entrei aqui para a gente caminhar para o encerramento, que a gente vai precisar partir para a sessão de encerramento do evento e Perfeito. nossas tradutoras precisam tomar uma aguinha antes de Claro. começarem lá com a gente. Eu queria então só pedir para você fazer a conclusão e aí você mesmo consegue encerrar aqui a sala. Tá? Novamente, eu gostaria de agradecer o convite e parabenizar essa iniciativa fantástica, JP, tá? E a todos que estão por trás, você que está representando aqui, mas a todos que estão envolvidos, tá? Agradeço muitíssimo mesmo. E quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas, fiquem à vontade, né? Eu vou passar meu e-mail por aqui, ó. Eu acho que eu nem coloquei ali, mas vocês conseguem acessar, eu passei o site ali. Deixa eu ver se eu consigo escrever aqui. Ó. E agradecer novamente a presença de todos, tá? Está correto aqui. Tá bom? Agradeço muitíssimo a todos.